Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz a instalação do relé falta de fase. Primeiramente, já estamos há alguns vídeos falando sobre ele, né? Qual a sua função? A sua função do relé falta de fase aqui é proteger o motor contra a falta de fase. Mas afinal de contas, o que acontece com o motor quando acontece a falta de fase? O motor trifásico, ou seja, relé falta de fase, só pode ser usado em motor trifásicos e motores trifásicos. O motor trifásico, se está em funcionamento e no meio do funcionamento falta uma das fases, ocorre um abrupto aumento de corrente muito grande, maior do que qualquer sobrecarga consegue fazer. Então, nitidamente, pelo aumento tão repentino da corrente de maneira tão exagerada, você percebe que é uma falta de fase e não uma sobrecarga. Nenhuma sobrecarga consegue se comportar, dar um aumento de corrente nem sequer de longe perto do que a falta de fase faz. Daí é perigoso para o motor. O que aconteceria se não tivesse o relé falta de fase? Muita gente acha que ele protege o motor a ponto de, caso não tê-lo, vai queimar o motor se faltar uma fase, mas isso não vai acontecer. Nossa, sei que isso que eu estou falando, muita gente vai falar um monte. Mas é o seguinte, o relé falta de fase, a gente tem que falar que ele protege o motor, que ele é feito para proteger o motor, porque quando sai uma fase, ele desliga o contator, o motor desliga na hora. No entanto, temos aqui o disjuntor motor, que ele é feito para proteger o motor de queima. O que queima o motor? Sobrecorrente. O que a falta de fase ocasiona? Sobrecorrente. O que a sobrecarga mecânica ocasiona? Sobrecorrente. O que o mau contato ocasiona? Sobrecorrente. Então, seja qual for o motivo que ocasiona a sobrecorrente, o disjuntor motor vai atuar antes da queima do motor. Inclusive, se o motivo da sobrecorrente for em decorrência da falta de fase em um circuito que não tenha o relé falta de fase, a corrente vai subir, muito maior do que a nominal, e o disjuntor motor rapidamente vai acionar o relé térmico e vai proteger o motor. Então, ele não é indispensável ao circuito, muito menos o motor vai queimar caso ele não esteja no circuito. Esse aqui vai proteger do mesmo jeito. O que muda então? Por que então eu tenho que pôr um relé falta de fase? Se faltar fase, esse aqui avisa. Dois motivos. Primeiro, que ele avisa, você não é necessário chamar um técnico com maior conhecimentos para fazer uma análise do circuito, ele vai avisar que é uma falta de falha, até mesmo o operador, não que o operador vá resolver o problema, mas o operador vai verificar que o que ocasionou a falha foi uma falta de falha, passando para a manutenção, que qual a falha que aconteceu, e também o eletricista menos experiente já vai ver na hora que foi, porque ele é um aviso. E segundo, não vai precisar aquecer o bobinado do motor, a sobrecorrente pela falta de fase, a ponto de acionar o disjuntor motor. Ele vai continuar o bobinado fresquinho, porque na hora que acontecer ele já vai cortar o motor, tá bom? Para isso que é usado. Não é um componente indispensável para a proteção, pois o motor não queima, porque ele protegeria. Agora vamos lá. Temos aqui as três fases do contator. Eu fiz de um jeito que muita gente faz, mas é um jeito que eu não gosto muito. Mais pra frente eu explico por quê, Vamos dar um passo de cada vez. Aqui, ó, eu peguei a fase 1, entra aqui, 2, 3, saem, entram aqui, 1, 2, 3, saem, vão para a carga. Essas três que entram, a fase 1 eu puxei para a entrada. Eu já fiz uma apresentação do relé falta de fase, para vocês, vídeos anteriores. Então, eu tô só relembrando. A fase 1 que entra aqui no disjuntor motor, eu joguei para o L1. A fase 2 do disjuntor motor, eu joguei para o L2. A fase 3 aqui do disjuntor motor, eu joguei aqui para o L3. Veja com mais. Tá vendo que está saindo um cabinho cinza daqui, ó? Um daqui, ó. E um daqui. São esses três que estão entrando, Eu tirei da fase 1, fase 2 e fase 3, joguei no L1, L2, L3. Ou seja, quando chegar 3 fases aqui, ele vai ler que chegou 3 fases. Não adianta você colocar fase 1, fase 2 e fase 2,
que embora ele terá os 3 pontos energizados, ele vai ler que são 2 fases iguais. Ele precisa de 3 fases porque ele lê a defasagem de 120 graus entre elas. Então não adianta querer enganar ele, ou se por acaso em decorrência de algum erro de instalação, alguém jogar fase 1, fase 2 e fase 2, não é porque tem 3 fases nos terminais do relé falta de fase que ele vai fechar. Ele vai perceber que são 2 fases iguais. É necessário 3 fases que ele lê, né, a defasagem de 120 entre elas. Senão não fecha, tá? Então vamos lá. Eu vou ligar aqui, eu vou deixar o disjuntor desligado e vou jogar 3 fases aqui. Você vai ver que ele vai ler, daí sim ele vai fechar. Hoje é um estudo apenas referente ao circuito de força do relé falta de fase. Em outro vídeo eu faço a respeito do circuito de comando. Ó, ele ligou. Pronto. Fechou. Você viu o barulho? Clique. Ele fechou. Daí como é que você observa aqui? Temos agora 3 fases. 1, 2, 3. E essas 3 fases tem aqui. Aqui, ó, na saída... Cadê minha chave teste? Aqui. Na saída do disjuntor motor, veja que não vai acender, ó. Aqui acendeu, tá vendo? Peraí, deixa eu afastar um pouquinho, né? Pronto, aqui, ó. Aqui acendeu, ó. Acendeu. 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 A saída não acendeu. Por quê? Porque o disjuntor motor está aberto. Agora, quando fechar o disjuntor motor, a tensão que está presa aqui, ela vai passar daqui para a entrada do contator. Pronto, liguei o disjuntor motor, agora está aqui. Não acendeu as 2 luzes, por quê? Não acendeu as 2 luzes porque o disjuntor está desligado. Agora eu vou ligar o disjuntor aqui, ó, no interruptor. Pronto, acendemos agora as 2 luzes, tá vendo? Temos as 2 luzes. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar uma fase, né? Eu vou tirar uma fase e veremos ele em ação. Primeiro eu vou tirar essa aqui, ó. Desligou. Ele fica piscando a falha, tá vendo? Fica piscando a falha. Deixa eu pôr alguma coisa aqui para inclinar melhor, que eu acho que vai ficar melhor se eu inclinar um pouquinho a tela. Acho que ficou um pouquinho melhor assim, ok? Voltou a fase, voltou a fechar. Agora aqui, falhou, olha aqui, ó, a falha acesa. Ele abriu, ele desligou o contator. O que desligou o contator não foi a falta de fase. O que desligou o contator foi o relé falta de fase. E daí desligou a carga, que são os 2 LEDs, simulando, ligou. Agora vamos de novo. Você reparou que a vermelha, ela desliga primeiro? Olha a vermelha, ó. Desligou primeiro, depois a verde, né? Tá reparando, né? De novo, repara que a vermelha vai desligar antes da verde, ó. Reparou? Por que você acha que isso está acontecendo? Isso acontece porque quando a fase faltou, a fase ocasionou o desligamento da vermelha. Depois que a vermelha desligou, daí sim o relé falta de fase, porque ele demorou um pouquinho, você viu, né? Ele daí leu que faltou uma fase e daí desligou o contator. Daí desligamento do contator, desligou a verde. Então, primeiramente, em motores você não... É por isso que eu botei 2 LEDs, para você ver o comportamento que não é imediato. Com o motor você não percebe, mas por isso eu botei 2 LEDs para você perceber. A luz vermelha apaga, porque faltou uma fase. No instante que faltou uma fase, imediatamente essa luz vermelha apagou. E daí o relé falta de fase leu, opa, faltou uma fase, vou abrir, abriu. Daí sim desligou a verde. É bem rápido, né? Talvez 1 segundo, não chega a 2. Então o seu motor vai ficar, em menos de 2 segundos, ele vai acionar e vai proteger. Entendeu? Por isso que ele é usado. Esse então é assim que você faz. O ideal é você derivar sempre do contator e não do disjuntor motor como eu fiz, né? Eu fiz propositadamente para ver se você tá fera e já percebe que eu errei. Então se você percebe, não é que eu errei, não é que está errado. Você jogar daqui, você diminui a eficiência da proteção do relé falta de fase. Pensa por quê? No próximo vídeo eu falo isso. Porque que se você derivar dessas 3 fases por relé falta de fase, ele vai ter uma proteção maior do que se você jogar das 3 fases daqui. Sendo que ele tem falha, viu? Ele não é 100%,
ele possui falha no seu sistema de segurança, que ocorrem faltas de fase que ele não vê, não tem como ele ver, e daí quem vai proteger o seu motor vai ser o disjuntor motor, não vai ser ele. Tem pontos que a fase falta que não dá para ele conseguir proteger, ele não tem como perceber, tá bom? Que pontos são esses? Pensa nisso. Mais para frente eu faço um vídeo sobre isso. Falou!